tá, no nosso intestino uma população, tá, de micro-organismos que é chamada de microbiota intestinal. E aí, assim, como que essas bactérias foram parar do nosso intestino, né? Tudo tem um início e a inoculação, a colonização do nosso intestino já começa desde a gestação. Então, a gente tem uma rota que é chamada de rota enteroplacentária, que o que acontece? Passa bactérias da microbiota da mãe já para o feto através da placenta, através do líquido amniótico. Então, a colonização ali do bebê já começa já durante a gestação. Tem um segundo momento, tá? Muito importante também da colonização dessa microbiota, que é durante o parto, tá? E aí vai interferir se esse parto é normal, ou seja, via vaginal, ou se esse parto é cesárea. Se for via vaginal, os estudos mostram que a colonização vai ser mais de lactobacilos, que é o que a gente quer no intestino, tá? E se for cesárea, tem uma proliferação maior, porque o contato com a pele leva à colonização por estafilococos, que é o que a gente não quer no intestino. Tá? Na então, verdade, né, amiga, saiu pela barriga, o bebê fica colonizado com as bactérias da nossa pele, né? Da pele da barriga da mãe. Saiu pela vagina, tem contato com aquela população de bactérias que mora na vagina da mãe. Então, que tem lactobacilos na vagina. Na vagina. Então, assim, já começa a interferir no tipo de parto. Aí você fala assim, então, mas eu não consegui fazer parto normal do meu filho, só pude fazer cesárea, então ferrou. Não, gente. Porque a microbiota vai variar ao longo da vida. Então, assim, nem tudo está perdido, tá? A gente não tá aqui demonizando a cesárea, pelo amor de Deus, já deve deixar claro, né? Só tô falando que realmente interfere. Então, esse é um dos benefícios do parto normal, tá? Em relação à microbiota. Aí tem um terceiro momento também que interfere nessa microbiota ali da infância ainda, que é o quê? A rota enteromamária. Vão bactérias da microbiota da mãe para o leite materno. Então, o fato de amamentar, tá aí um dos benefícios da amamentação, é você ajudar a colonizar com boas bactérias já o intestino do seu filho. Outra coisa que tem no leite, não só bactérias e anticorpos, mas também pré-bióticos, ou seja, fibras que vão alimentar essas bactérias e favorecer a colonização, né, ideal, tá, da microbiota. Só para entender, prebiótico é o alimento da bactéria, né? A gente está alimentando essas bactérias. Então, o leite também serve como um pré-biótico, um tipo, né? E tem os probióticos no leite, que são as bactérias. Então, probiótico é a bactéria e pré-biótico é o alimento da bactéria. A comidinha. Perfeito. Tá bom? Então, falamos já de 3, né? E qual seria a quarta? Isso é na criança ainda. A introdução alimentar. Então, quando você começa aos 6 meses, começa a introdução alimentar dessa criança, por isso que a gente fala da importância. A dieta dessa criança vai determinar a composição da microbiota dela. Então, famílias que eu vejo que, poxa, tem o hábito de dar biscoito, dar doce para criança, danoninho, já dá industrializados para crianças pequenas, danoninho, tem açúcar, sabe? É um industrializado. Então, assim, você tem que priorizar comida de verdade, frutas, legumes, verduras, tá? Porque desde isso criança vai interferir na microbiota. E por que a gente fala, mas a microbiota, tá, e daí a microbiota? Gente, dependendo da microbiota, vai ter repercussões na saúde em geral. Pode começar daí doenças autoimunes, alergias alimentares na infância, aquela criança que vive com infecções de repetição e você não sabe alergia demais, né, de pele. Alergias. Rinite. E isso é real, a gente não tá aqui fazendo terrorismo, mas é muito, muito relacionado, tá? Então, papais e mamães que estão fazendo introdução alimentar dos seus filhos, vigiem o que vocês estão dando para eles, tá? E aí, essa introdução alimentar vai determinar a microbiota até ali os 2 anos, tá? E aí, a partir dos 2 anos de idade, geralmente a microbiota de uma criança com 2 anos é parecida com a de um adulto. E claro que tem muitas outras coisas que vão influenciar ao longo da vida. Ainda vai falar, tá? Né? Mas que eu vou abordar melhor depois. Aí a Mandy vai falar um pouco das funções do intestino. Né, pois amiga? Aí a gente fica falando de intestino, mas qual é a função desse intestino? Na verdade, a função do intestino são
não são muitas, assim, a gente poderia ficar até amanhã falando sobre o intestino, mas vamos pensar na primeira função. A gente quer ingerir os nutrientes e quer que esses nutrientes cheguem às nossas células do corpo, certo? A gente quer que a gente coma e esses macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, etc., cheguem para nutrir todo o corpo. E aí começa uma das funções do intestino, que é digerir e absorver o que a gente come. E isso começa através da mastigação. Então, quando a gente mastiga, e aí eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Se eu peguei um pedacinho de frango desse tamaninho, pequenininho assim, pum, coloquei na boca, mastiguei, o que eu faço? Eu vou abrindo esse frango, tá? Então, o que acontece? A gente aumenta a superfície de contato do frango para ele chegar no estômago e as coisas que vão ser liberadas no estômago terem ação em cima desse pedacinho de frango que está mais aberto. Então, a gente aumenta a superfície de contato dele com o quê? Com o ácido do estômago, com as enzimas que a gente vai secretar, né? Então, assim, até isso chegar no intestino. E aí, quando chega no intestino, a gente precisa ter uma microbiota saudável. Por quê? Porque essa microbiota vai determinar muita coisa, tá? Uma das funções desse intestino, além de tudo isso, vai ser a função imune. Então, a gente sabe que as doenças autoimunes que a gente tanto vê hoje têm link no intestino. A minha doença autoimune foi um grande exemplo. Eu tinha distensões abdominais absurdas, eu tive um estresse agudo, que eu vou falar para vocês como é que o estresse vai influenciar no intestino. Eu tive uma alteração intestinal e desencadeou uma doença autoimune. Isso é uma das funções. Por quê? As células imunes, elas são como se fossem aglomerados em volta do intestino. Então, elas ficam praticamente ali. Então, ali que todas as alergias, que tudo vai começar, dependendo de como está o estado desse intestino. E aí vai depender da microbiota intestinal. O que mais, Amanda? Vocês vivem querendo fazer detox, né? Ah, detox disso, detox daquilo, vou tomar suco, vou tomar não sei o quê. Não. O intestino participa do detox junto com o fígado. Então, das coisas que são ruins, se você tem um bom intestino, você consegue ter, né, essa detoxificação mais adequada. O que mais, Amanda? Síntese de determinados hormônios e neurotransmissores. Ah, o que é isso? O exemplo é a serotonina. A serotonina, ela é sintetizada no intestino. E aí essa serotonina vai agir no cérebro como, né? Em relação ao humor, cognição, enfim. São inúmeras as possibilidades. Que mais? Aí, se a gente espera de um intestino normal, né? Neurotransmissores da saciedade, né, amiga? Então, é isso que eu vou falar. Se a gente nutre esse intestino, né? O que a gente espera? Que com a inclusão dessas fibras dietéticas, a gente tenha uma liberação de uma substância que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta. Nossa, o que é isso? É uma substância maravilhosa, tá? Que a gente super espera e super quer. Por quê? Porque ela vai ter uma ação no intestino que vai fazer com que a gente libere hormônios que vão agir no cérebro causando saciedade. Então, a gente tem uma maior produção de hormônios da saciedade no intestino quando a gente tem uma microbiota adequada. Além disso, esse ácido graxo de cadeia curta vai agir lá no tecido adiposo. Então, a gente tem uma menor liberação de insulina. Então, a gente tem um menor estoque no tecido adiposo, né? Aumentando a possibilidade de oxidar gorduras, tá? Isso a gente está esperando, lembrando que a gente está esperando de uma microbiota saudável, com a inclusão das fibras, né? O que mais a gente tem? A gente tem link do intestino com todos os órgãos do corpo. A gente tem link com o coração, a gente tem link do intestino com o cérebro, a gente tem link do intestino com o fígado, a gente tem link com tudo. Uma dessas outras coisas, né, dessa possibilidade que a gente tem de uma microbiota saudável, é aumentar a eficiência da mitocôndria, que é aquela organela que a gente sempre fala, né, para vocês. Então, a gente tem uma maior termogênese. Então, eu tô esperando, eu quero tomar um termogênico. Tá aí, o melhor termogênico, a melhor forma de você perder gordura é nutrindo esse intestino. Por quê? Porque ali a gente vai ter uma liberação de uma outra coisinha que eu não vou entrar, que são os ácidos biliares secundários, se a gente tiver uma boa microbiota, que vão atuar no nosso tecido adiposo, aumentando a conversão de T4 em T3. O que é isso? Aumentando a termogênese. Aumentando a síntese de hormônio tiroidiano. Vocês não veem muita gente tomando T3 erradamente, né? Fisiculturistas, ou algumas pessoas que fazem uso de T3 abusivamente. Por quê? Porque aumenta a perda de gordura. Então, tudo isso a gente espera de um intestino saudável.
E aí, por último, né, vem a excreção, ou seja, cagar é o final do final do final, onde a gente excreta tudo. Então, assim, gente... Ou seja, vai. Se você não está nem fazendo cocô de forma adequada, se você tem dificuldade até de fazer cocô, imagina, gente, essas outras funções que a Amanda falou. Ou seja, pessoas que são constipadas ou que têm diarreia crônica, cara, se a função de fazer cocô, que é o básico, não tá legal, as outras funções aqui não dão mesmo. Fala. E ainda tem aquela pessoa que faz cocô várias vezes ao dia e acha que é normal, né? Eu tô cagando igual o pato, tá tudo bem. Eu cago 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Provavelmente essa pessoa também não tá absorvendo muita coisa, né? Nada. Em relação a vitaminas e minerais, não tá legal. Tá, gente? Então, assim, a Amanda falou aí 300 mil funções do intestino, tá? A gente só tá introduzindo o tema hoje com vocês. A gente quer entrar melhor em cada uma dessas funções depois, tá? Hoje é só uma introdução mesmo. E aí vocês me perguntam, tá, mas então o que eu faço para ter uma microbiota boa ou uma microbiota ruim, né? O que isso vai interferir, no caso, na vida adulta? Porque eu falei que até 2 anos era introdução alimentar. E na vida adulta, o que mais interfere? Continua sendo a dieta, tá? Os estudos mostram que dietas com padrão mediterrâneo e plant-based, né, que é uma dieta mais natural, focada em alimentos, comida de verdade, hortaliças, vegetais, legumes, frutas, com menos industrializados possíveis. Gorduras boas. Exatamente. O que nosso intestino gosta? Ele gosta de vegetais, hortaliças, gosta de fibras, tá? Provenientes desses alimentos. Gosta de proteínas de fácil digestão, ou seja, peixes, tá? Frutos do mar. E aí já entra assim, gorduras boas. Gorduras boas. E aí, assim, o excesso de proteínas de difícil digestão já é uma coisa ruim para o intestino, tá? Principalmente se você já tem uma difícil digestão, já tem alguma coisa aí contribuindo para essa difícil digestão. Então, é mostrado que uma dieta ocidental, que é o que a gente chama dessa dieta rica em industrializados, fast food, rica em açúcar, rica em gorduras saturadas, que é a gordura presente no hambúrguer, na pizza, gordura ruim, óleos. Esse tipo de dieta contribui de forma muito negativa para a nossa microbiota. Crescem bactérias do mal e diminuem as bactérias do bem. Falando de forma grosseira, é justamente isso, tá? Então, o básico, o principal é o tipo de alimentação. A alimentação que você levou a vida inteira. O que você está fazendo com a sua microbiota? Depende do que você está ingerindo. Dando, né? O que você está dando para ela comer, né? Exatamente. Se você dá alimento para... Isso, se você dá coisa ruim, você está alimentando as bactérias ruins. Se você está dando alimento bom, fibras, você está alimentando as bactérias boas, tá? Então, é você que vai escolher a sua microbiota. E outras coisas, além da dieta, que vão interferir. Uso de medicamentos, tá? Principalmente os prazóis da vida. As pessoas aí que tomam omeprazol ad eterno, porque omeprazol é Deus no céu, omeprazol na terra. Omeprazol diminui o quê? O ácido do estômago. Pode te levar a uma hipocloridria, ou seja, você tem menos ácido no estômago porque você usa omeprazol. E, né, as pessoas que acham que tem gastrite, então toma omeprazol, sinto dor no estômago. Gente, pensa comigo, se você tem menos ácido no estômago, quando chega a comida no seu estômago, você precisa desse ácido para ajudar na digestão e para ativar enzimas, por exemplo, as proteases, né, as enzimas que vão digerir proteína, precisam do ácido para ser ativadas. E essas enzimas não são ativadas porque você tem pouco ácido. Ou seja, você não começa a digestão, você não faz digestão do alimento ali no estômago. O alimento chega inteiro no intestino. Ou seja, as bactérias ruins que estão lá esperando comida, que não era para estar tão disponível assim, elas começam a usar essa comida que sobrou, que você não vão fazer a festa. E aí, cresce, tá? Então, essa é uma das coisas que podem acontecer. Então, usar o omeprazol a longo prazo, sem indicação, gente, olha, não é a solução. Não é a solução, tá? Amiga, você que está na medicina, sabe mais do que ninguém, né? Do que, cara, cada vez menos está sendo recomendado um tipo de omeprazol, né? Esse tipo de medicação, que é o omeprazol. Que na verdade, gente, o que acontece? Esses sintomas gástricos, muita gente, eu tenho queimação, eu como, sinto dor no estômago,
Ah, eu como, fico distendida. Aí as pessoas acham que tem gastrite. E não necessariamente. Na verdade, o que você pode ter é diminuir uma hipocloridria, que também é uma condição médica, tá, tratável, que tem remédio para isso. Então, você tem que ver se você realmente tem gastrite com excesso de ácido ou se você tem uma diminuição do ácido, tá? Isso é diagnosticável. E aí, você vai tratar a diminuição do ácido com uma coisa que diminui mais ainda o ácido? Não faz sentido, sabe? Então, nem é todo mundo que tem azia, que tem queimação no estômago, que tem que tomar omeprazol. Você tem que ver o porquê desses sintomas, tá? E aí, o uso crônico é né, de omeprazol. Antibióticos, porque antibiótico é o que mata a bactéria. Pessoas... Gente, isso eu não aguento. Na minha prática, as pessoas chegam no hospital. Tô com gripe. Tá, tomou alguma coisa? Ah, comecei a tomar amoxicilina. Por conta própria. As pessoas têm mania de tomar antibiótico por conta própria. Gente, por favor, parem. Tá acabando com o intestino. Tá acabando com o intestino. Mata as bactérias do intestino. Tô aqui implorando. Para de tomar antibiótico por conta própria. Antibiótico não é brincadeira. Tá? Além de você estar criando resistência, você tá ferrando com a sua microbiota. Você tá matando as bactérias. E aí você ferra mais ainda com a imunidade que tá ali no intestino. Ou seja, você tá querendo se recuperar. É um ciclo vicioso. Você só se ferra. É um ciclo vicioso. Tá tratando nada. Você não tá tratando nada. Você tá piorando a situação. Então, pessoas que usam antibiótico cronicamente, principalmente quem usa por conta própria sem indicação. Outros remédios, corticoides, que são... Voltou? Voltou, amiga? Ah, deu uma... Voltou. Então, tô dando exemplo de alguns medicamentos, tá? Porque a automedicação hoje em dia é muito comum. É muito comum. Então, assim, você pode estar... E anticoncepcional também... Anticoncepcional também tem efeito negativo. Pois é. E aí é mais um microbiota. Que aí, se vocês forem pensar, vocês estão olhando lá no meu destaque direto, porque a Mila postou aqui esses dias para olhar o meu destaque de anticoncepcional. Aí vem todo mundo perguntar, anticoncepcional atrapalha na perda de gordura? Além de tudo aquilo que eu falei, ele também ferra a tua microbiota, que também vai influenciar na perda de gordura, igual eu falei ali anteriormente. Que também vai influenciar na termogênese. Então, tá tudo muito mais conectado do que vocês imaginam. Exatamente. É tudo mais conectado. O que acontece? Estudos mostram que microbiota de obeso é diferente da microbiota de pessoas magras. Por quê? Teoricamente, né, se a pessoa é obesa é porque ela tem uma má alimentação, né? E aí, essa má alimentação modifica a microbiota, tá? E aí, essa modificação na microbiota, ou seja, crescimento de bactérias ruins, leva à obesidade. Por quê? Porque cria o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, é uma pessoa que está inflamada. Tá? Ela está inflamada. E uma pessoa inflamada não emagrece. Tá? Uma pessoa inflamada tem tendência a engordar. Por quê? Tudo que a Amanda falou. Hormônios estão desregulados. Você não absorve as vitaminas e minerais que você precisa. Tá? Para o metabolismo rodar. Metabolismo fica... Uma pessoa inflamada, o metabolismo está lento. Olha só, tudo tem resistência à insulina. Tudo começando. O ambiente fica obesogênico. O ambiente do obeso está obesogênico. E ele fica cada vez mais obesogênico. Quais são as outras coisas que a gente pode relatar para vocês aqui que é muito importante que vocês tenham em mente? Cara, os aditivos alimentares. Nem eu tinha noção disso tão aprofundadamente enquanto eu não fiz o curso de modulação. Se vocês forem olhar na lista de ingredientes, vocês podem encontrar carboximetilcelulose, polissorbato 80, acesulfame, sucralose, aspartame, enfim, todos esses adoçantes que não são naturais, que não são xilitol, não são estésia, que são todos os mais os nomes adequados, que você não entende nas coisas, né, amiga? São aditivos. Vão te ferrar. Todos os nomes complicados. E aí, o que isso causa? Além desse padrão de dieta, quando a gente entra nos ultraprocessados, a gente tem uma disbiose por conta desse padrão de dieta, desses aditivos alimentares, disso tudo que a Jéssica falou.
tudo isso pode influenciar numa disbiose. Aí vocês sempre escutam o termo disbiose, eu aposto que vocês não sabem o que é disbiose. Eu estou aqui para esclarecer. Disbiose, gente, é uma alteração na quantidade ou na qualidade das bactérias que moram dentro de você. Quando você tem essa alteração, o que acontece? As célulazinhas do intestino, elas são grudadinhas. Só que elas não são assim coladas, elas são grudadinhas por um aramezinho que envolve elas. O nome disso é tight junctions. São as junções apertadas, que a gente chama, né? Então tá todo mundo ali bonitinho, certo? É o que a gente espera. E aí nada passa, né? Só passa o que tem que passar, do intestino para dentro do corpo. Lembrando que o intestino é um monte de emaranhado de canos, vamos pensar assim. E a absorção se faz quando entra o alimento de dentro do intestino para fora, né? Para dentro do seu corpo, tá? Porque o intestino tem um monte de capilares sanguíneos que passam em volta dele, tem um monte de inervação, tem várias formas, né, da gente absorver isso. E aí, quando a gente tem essa junção, quando a gente tem uma disbiose, a gente predispõe o intestino a afrouxar essas junções. E aí as coisas começam a passar. É aí que mora o problema. Por quê? Porque essa disbiose, que vai levar a uma condição que a gente chama de leaky gut, que é o aumento da permeabilidade desse intestino, é o intestino vazante, que a gente chama, vai aumentar a ativação de alguns receptores ali dentro e vão causar inflamações. Então, a gente pode ter inúmeras consequências a partir dessa alteração da microbiota intestinal. A gente pode ter essa inflamação de baixo grau, né, que a Jéssica falou, que predispõe a uma obesidade. A gente começa a não ter a ação correta da insulina, ou seja, uma resistência à insulina. E aí a gente não tem, né, a glicose sendo colocada para dentro da célula como a gente espera. O que mais a gente tem? A gente tem uma diminuição da absorção dos nutrientes que a gente quer. Por quê? Porque aquilo ali começa a passar um monte de coisa ruim para dentro. Os nutrientes mesmo, talvez não vão passar. E é um ciclo vicioso, porque aquelas bactérias continuam, bactérias ruins, a se proliferar naquele ambiente que a gente causou. E, além disso, a gente ainda tem uma diminuição de função cognitiva. Ou seja, uma dieta ruim leva a uma alteração cognitiva, sim. A gente já sabe disso por meio de estudos. Além disso, o que a gente tem? A gente tem uma síndrome de intestino irritável, ou seja, esse intestino está irritado. A gente tem distensão abdominal, come e bebe, já tem gente relatando que bebe água e sente distensão abdominal, entendeu? E peidos o dia inteiro, né, queridos? É aquela sensação de dor no intestino, cólica, prisão de ventre, constipação, diarreia que alterna. Então a gente também pode ter um super crescimento de bactérias, como a Jéssica falou, porque a gente ingere as coisas, ingere os alimentos, não tem uma digestão adequada. A gente tem uma sobra desses alimentos. A gente tem um super crescimento de bactérias ruins. Então, isso tudo vai levar a esses sintomas que a gente tanto vê hoje em dia, né? Que todo mundo tem. Aí, muitas vezes, dor de cabeça. Aí, muitas vezes, de onde você nem imagina que tá vindo, né? Exatamente. E aí, assim, a Amanda, para resumir, o que a Amanda tá falando, que essa má alimentação que leva a desbiose pode levar o quê? Machuca o seu intestino. Igual quando a gente faz um machucado na pele, o seu intestino também pode ficar machucado, gente. Só que a gente não tá dentro da gente. Exatamente. O intestino era pra estar assim, um coladinho no outro as células. E aí você vai lá e corta, sabe? Você lesiona. Você aumenta aqui, ó, a permeabilidade, passa o que quiser. Passa bactéria, passa fungo, passa proteína inteira. Passa tudo, sabe? Aí o sistema imune fica exacerbado, né, amiga? Porque ele nunca viu aquilo ali, não era pra ele estar vendo aquilo ali. Nunca viu. Você começa a ativar células imunes sem necessidade, entendeu? E é isso que pode causar uma doença autoimune, tá? Sim. E aí, assim, uma de várias ou uma das estratégias para essas pessoas que relata muita distensão abdominal, poxa, eu como comida saudável, isso acontece. Poxa, eu como comida saudável, como brócolis, como couve-flor. E caraca, depois de meia hora tô distendida, tô com a barriga doendo, tô com muito gases, tá? O que pode estar acontecendo? Primeira coisa, você tem que pesquisar uma disbiose nessa pessoa, né? Provavelmente ela tem essa disbiose, essa alteração da microbiota intestinal. E aí, assim, de manejo dietético, né? Que geralmente é prescrito para esse tipo de pessoa,
enquanto você também está investigando a causa primária. É o que a gente chama de dieta low food map, que é uma dieta baixa em food maps. O que são esses food maps? Tá? São carboidratos fermentáveis, ou seja, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Exemplos de food maps, tá? Feijão. Feijão tem food map. Então, tem pessoas que são muito sensíveis a feijão. Couve-flor, brócolis, vocês não vendo que eu tô falando de comida, né? Sim, porque food maps estão presentes em comidas saudáveis também, tá? Lactose. Lactose é um disacarídeo, que é um food map fermentável. Então, pessoas que são intolerantes à lactose é porque tem pouca enzima lactase ou não tem enzima lactase. Ou seja, a lactose chega inteira lá no intestino, ela não é digerida, não é quebrada. Não foi quebrada, porque a pessoa não tem essa enzima, né? Aí chega inteira no intestino, o que a bactéria faz? Fermenta essa lactose. E fermentar é o quê, gente? Fermentar é crescer, é liberar gás. Quando você bota o pão para fermentar, ele não cresce. Ele não cresce, aquilo é gás. Então imagina isso fermentando dentro da sua barriga. É exatamente o que acontece com esses food maps, tá? Perfeito. Então, isso é uma estratégia, tá? Que se faz. Além disso, tem a questão da osmolaridade, eles são, né, altamente osmóticos. Além deles serem fermentáveis, ou seja, eu tô me alimentando de food maps, de comida saudável, mas que são ricas em food maps. E aí, eles chegam inteiros no intestino porque eu tenho alguma coisa que não tá deixando eu digerir adequadamente esses food maps. Eles já são de difícil digestão. Ou tem uma hipocloridria, como eu falei com vocês, pessoas que usam omeprazol, tem pouco ácido. Algum desequilíbrio. Eu tenho uma desbiose que não tá deixando eu digerir direito. Ou tem muita bactéria que fermenta. Síndrome do intestino irritável, tá? Que aí a pessoa não libera as enzimas digestivas adequadamente, aí não digere. Ou seja, chega tudo inteiro lá no seu intestino, tá? E aí as bactérias vão fermentar isso que chegou inteiro, tá? Meu Deus, perdi o raciocínio. Então, a osmolaridade. Osmolaridade. Além da fermentação, o que pode acontecer? Esses carboidratos que são de difícil digestão, eles também são altamente osmóticos. E o que isso quer dizer? Eles puxam água para eles, tá? Então, começa a puxar água para dentro da luz intestinal. Então, além de você estar distendida com gases, você pode ter o quê? Diarreia. Porque tem muita água ali. Então, aqueles barulhinhos que ficam fazendo no seu estômago, no seu intestino, na sua barriga, pode ser por isso. Né? Porque há má digestão, tá? De carboidratos fermentáveis. Então, além de distensão abdominal, de dor abdominal, porque isso causa dor, tá? Quem tem síndrome do intestino irritável sabe, tem dor. Causa excesso de gases, pode causar também diarreia. E aí, pessoas com síndrome do intestino irritável pode variar. Períodos com diarreia, períodos com constipação. Ou períodos que só alivia a dor quando consegue evacuar. Então, assim, é muito complicado. É uma situação que te leva até à tristeza, né? Porque você não pode comer que você vai se sentir mal, sabe? Você não sabe o que comer. E aí, a Amanda vai falar agora como efeito um pouco dessa estratégia. Então, né, amiga? Só para eles terem noção também, né? Acrescentando aí, existem aplicativos, tá, gente, de celular que você bota lá na lojinha de aplicativos, FODMAP, FODMAPS, FODMAP. E aí você consegue ver quais são os alimentos ricos em FODMAPs. Então, quais são esses alimentos? Os alimentos que seriam liberados e os alimentos que não seriam. E aí, como é que é feito isso? A gente tira isso e nunca mais come? Não. Geralmente, nutricionista, tá, identifica esses sintomas e faz um teste, tá? É uma das coisas que a gente pode fazer. A gente retira esses alimentos. Então, grão de bico, feijão, abacate. Maçã, é muito rica. Maçã, pera, manga. Pera, lactose, né? Então, no caso do leite. A gente vai retirando esses alimentos. Brócolis, é tudo rico. Isso. Repolho, tudo que faz peidar. Só vocês pensarem nisso. Então, assim, o que acontece? A gente tem lá, lembrando que a gente está com um desequilíbrio, que isso não é normal. Então, hoje eu tenho meu intestino equilibradíssimo, eu como repolho, brócolis, eu não distendo. Eu não tenho distensão nenhuma, tá? Agora, quando o meu intestino estava com uma desbiose, estava com desbiose, ou seja, estava em crise. Isso é um protocolo para fazer na crise, tá, gente? Né? Deixa claro. Exato.
Exato. E aí a gente retira isso por mais ou menos 8 semanas, 2 meses aí. E o que a gente faz nesses 2 meses? A gente busca tratar esse intestino, a gente busca recuperar. Por quê? Porque quando eu devolver esses alimentos para vocês, vocês vão estar com outra microbiota melhor, vocês vão estar com o intestino mais cicatrizado dessa inflamação, né? Que é essa possível inflamação. Então, a gente faz algumas coisas para tratar esse intestino. E aí, como é que eu faço para tratar? Isso vai depender de como é que o paciente vai estar. Então, se você está com diarreia ou com constipação, o tratamento é um pouco diferente. Mas existem coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para melhorar o nosso intestino. Fato. Que coisas são essas? A primeira coisa delas é o mal do século, que é o estresse. Quando a gente reduz esse estresse, ou melhor, quando a gente tem estresse, o que acontece? A gente tem aumento de cortisol, né? Que é aquele hormôniozinho do estresse. Esse aumento de cortisol pega a glutamina do nosso corpo, tá? Que é um dos principais aminoácidos que a gente tem, que são capazes de formar glicose no fígado. A gente chama esse processo de gliconeogênese. Calma que eu vou explicar. Gliconeogênese a gente pega um aminoácido e transforma em glicose, tá? Qual é o aminoácido mais propício para isso? É a glutamina. A glutamina é um dos principais aminoácidos que fazem isso. Quando a gente está sob estresse crônico, isso vai acontecer rotineiramente, tá? Por causa do cortisol alto. E aí, o que vai acontecer? Vai faltar glutamina para as célulazinhas do intestino. Só que uma das coisas que mantém aquela junçãozinha, aquele aramezinho apertadinho, é a glutamina. Então, se você tem um esgotamento de glutamina por causa do estresse, meu amigo, você vai aumentar aquela permeabilidade do intestino. Beleza, ou seja, Amanda. A glutamina, e como é que... gente, minha amiga, só para resumir. Ou seja, a glutamina que era para estar ali servindo para manter a integridade do seu intestino, ela é desviada por causa do seu excesso de estresse, e a gente é estressado, não tem como não ser estressado. Hoje em dia, todo mundo tem excesso de estresse. Essa glutamina é desviada para gliconeogênio porque o seu cortisol tá alto. Então, falta glutamina lá no intestino para manter a sua barreira intestinal ok. Exato, perfeito. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Tendo um sono mais adequado. Porque quando a gente não tem um sono adequado, a gente tem uma liberação de cortisol nos horários errados, tá? E aí, assim, não vou entrar nesse mérito, mas o sono é uma das formas de a gente recuperar esse intestino. Se vira para dormir, toma chá de camomila, 300 chá de camomila, suplementa um pouquinho de melatonina, uma quantidadezinha baixa, não sei, se vira para dormir, desliga o celular cedo para produzir melatonina, fecha o quarto todo. Tem um monte de estratégia aí que depois a gente pode até abordar em relação ao sono. O que mais, Amanda, para recuperar esse intestino? O uso de ômega 3. Por quê? O uso de ômega 3 também aumenta umas substâncias que vão matar bactérias ruins, que são peptídeos antimicrobianos, tá? Então, assim, o ômega 3 entra sim como anti-inflamatório, antioxidante, ele melhora essa função intestinal. O que mais? Cisteína. Fora que é muito difícil a gente obter ômega 3 na dieta, né, amiga? As fontes... Perfeito. Na verdade, todos nós deveríamos suplementar, né? Porque ninguém come um salmão que deveria comer, que é rico em ômega 3, né? Então, assim, a gente realmente precisa suplementar. Outra coisa, colágeno pode entrar aí. Por quê? Porque colágeno é fonte de cisteína. E aí, a gente tem que pensar que cisteína também vai atuar na melhora desse intestino, tá? Cisteína é um aminoácido. Então, tá aí uma aplicabilidade do colágeno, que não é para pele, não é para nada, né? É para melhorar a função intestinal. Coenzima Q10, glutamina, que eu já falei para vocês, enfim. Além disso da glicina, eu lembrei de um negócio que é o seguinte: a gente tem um papel da glicina que é anti-inflamatório e que protege as nossas células, tá? Além de ser imunomoduladora. Então, não esqueçam que o colágeno tem essa aplicabilidade, tá? Pode não ser para pele, mas tem essa aplicabilidade sim. É uma fonte de glicina, é uma fonte rica em glicina. Outra coisa é o silício biodisponível, que a gente também pode encontrar nas farmácias de manipulação, de fácil acesso. O que mais, Amanda? Vitaminas e minerais, zinco, complexo B. Aí já entra não uma suplementação, mas uma alimentação adequada. Água, gente. Falta
água para as pessoas. No mínimo, 35 ml por quilo de peso. E aí eu tô falando de uma pessoa do meu tamanho, com 60 quilos, e tomando em torno de 2 litros de água por dia. No mínimo, porque eu acho pouco, tá? Por quê? Também. Porque a água vai ser fundamental, né? Principalmente então, assim, quem faz atividade física, tá? Tem que beber mais água ainda, que você perde muita água durante o treino. Perfeito. Gente, a conexão tá horrível pra mim, amiga. Sério? Sério, eu não tô te vendo. Você tá me vendo bem? Estranho. Tô, muito bem. Pode ser sua internet, eu não tô te vendo. Parou pra mim aqui. Mas enfim, vamos lá. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Pergunta aí, vocês estão me vendo? Vocês pra Jéssica aí? Eu também não, viu? Tá perfeito. Beleza, vamos continuar aqui. E aí, a última coisa que eu tenho para falar para vocês é óbvio que para recuperar esse intestino a gente precisa retirar industrializado, porque não faz sentido nenhum continuar com industrializado nesses casos, tá? E aí, o que eu faço? Eu, Amanda, tá? Quando fiz esse protocolo em mim, tá? Eu retirei os principais alimentos que eu sei que me faziam mal. Eu não retirei todos, tá? Então, eu retirei brócolis, que me fazia mal. Internet. Vou dar uma olhadinha na minha internet, peraí. Tá todo mundo... Será que se eu a Mandy tá normal. Será que se eu não, acho que não some, da página sai? Sei lá. Eu vou sair do ao vivo, será? Se eu sair da página? Vamos continuar, amiga. Vamos continuar. Agora eu tô te vendo bem. Ih, saiu. Putz. Voltou? Foi. Vamos lá. Tá embaçada a imagem, mas... Voltou. Vamos lá, vamos seguir aqui, amiga. Então, tá bom, assim, retirar industrializados, enfim. E aí foi o que eu falei. No meu protocolo, eu reinseri determinados alimentos. Eu tirei determinados alimentos que me faziam mal. Só que eu consigo observar que alimentos são esses. O leite acabava comigo, real. O whey, todos os derivados de leite que eu colocava, eu quase morria, né? Então, assim, a gente também tem que reparar na gente o que faria mal para retirar. E aí, depois que você retira e faz esse tratamento, recupera essa mucosa intestinal, com todas essas dicas que eu dei para vocês antes, aí você faz a reintrodução. Por quê? Porque a gente não pode ficar sem esse tipo de coisa. E por que a gente não pode ficar sem esse tipo de carboidrato? Porque são eles que vão alimentar nossas bactérias. A gente não falou que a gente depende de fibra prebiótica para dar alimento para bactéria boa? Esses carboidratos FODMAPs, né? Esses tipos de carboidratos são essenciais para a nossa microbiota intestinal. É o alimento dela. Então não tem como eu tirar um monte de vegetal e ficar sem. Porque aí eu não tenho produção daquele negocinho que eu falei para vocês lá, ácido graxo de cadeia curta, e não tenho todos aqueles benefícios que a gente poderia obter. Então, assim, não rola retirar para sempre. É retirar, tratar esse intestino, recuperar esse intestino, e aí a gente também pode pensar em chá de moringa, chá de guaçatonga, espinheira santa, enfim... e todas essas outras estratégias que eu dei para vocês para recuperar esse intestino. E depois você vai fazendo a reintrodução aos poucos. Exatamente. Ou seja, gente, esse protocolo FODMAP é a curto prazo. É só dar o tempo de você ver realmente a causa, você recuperar a sua saúde intestinal e você reintroduzir. Só que a gente tem que ter uma ideia de que é o seguinte... vamos supor, eu sou intolerante à lactose. Eu vou conseguir reintroduzir o leite? Provavelmente não. Você tem intolerância à lactose. Tá? Então a gente tem que ver exatamente, por exemplo, eu até hoje não consegui reintroduzir o feijão, tá? Desde que eu detectei que eu tinha muita sensibilidade, porque eu tenho síndrome do intestino irritável, e síndrome do intestino irritável não tem cura, tá? Tem tratamento, só que é uma cura, só que é um tratamento para sempre. Você tem que sempre manter uma boa alimentação, tá? Controlar o estresse, porque é um dos principais disruptores, causas, né? Uma das principais causas para síndrome do intestino irritável. Enfim, tem coisas que eu realmente não consigo introduzir. Eu já fiz a Low FODMAP, melhorei, e aí tento reintroduzir algumas coisas e não consigo. Eu tenho muito sintoma, tá? E o feijão... Outra coisa, né, amiga, que essa questão aí que você tá falando do feijão, foi aquilo que a gente estava conversando ontem. A gente passa a vida inteira comendo arroz com feijão e não tem nada. Né? Só que, a partir do momento que a gente exclui alimentos, e aí entra o que eu falei para vocês. Primeiro, não excluir para sempre. E segundo, comer de tudo um pouco, a vida inteira. Por quê? Porque a gente
a gente retirou o feijão, não é porque feijão faz mal. Pelo contrário, o feijão é riquíssimo em fibra. É maravilhoso, tem vários micronutrientes, tem ferro, etc. Só que o hábito alimentar nosso, cultural, não sei. Assim, o meu marido não come feijão. Então, se eu faço feijão aqui em casa, é um feijão que é só pra mim. E aí eu acabei substituindo isso por outras fibras, outros carboidratos, né? Folhas escuras para conseguir esse ferro, enfim. Só que o que acontece? O fato da gente retirar esse alimento deixou o nosso intestino mimadinho. Ou seja, agora quando a gente tenta reintroduzir, a gente quase morre, né? Era isso que a gente estava conversando ontem. Então, assim, é importante que vocês comam de tudo um pouco. Tá funcionando normal, amiga? Não sei, deu ruim aqui pra mim, mas tudo bem. Continua aí. Tá funcionando normal. Então, enfim, não deixar de comer esses alimentos é importante. Pode ser que você retire? Pode ser. Você vai reparar se você vai melhorar quando você colocar de volta, sabe? Mas, quanto menos a gente tirar alimentos, quanto menos a gente tirar variabilidade de alimentos, melhor é. Então, assim, retira e depois a gente vai reinocular esses alimentos aos poucos. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Melhorou a imagem da Jéssica mesmo. Só tem uma... Ah, não, tem um monte. Ah, não, gente, essas perguntas aqui que estão aparecendo pra mim são da minha caixinha lá. Não sei por quê. Gente, vocês têm alguma pergunta? Manda por... Manda aí na caixinha de pergunta ou nos comentários, né? Manda nos comentários que é melhor, porque tá aparecendo aqui pra mim. Doideira, parece a minha caixinha de pergunta que tá lá no story. Gente, ninguém tem dúvida? Vamos esperar mais um minuto, assim, pra ver se a galera tem dúvida. Acho que não, migues. Tá tudo certo. Todo mundo com o intestino bombando. Gente, então é isso que a gente queria passar pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, venham inbox ou mandem, né, depois lá no canal do YouTube, que a gente vai procurar responder vocês, apesar de ser um pouco difícil. Vai ficar gravado, tá, gente? Aqui... E vai... Ah, bombou uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se é de intestino. Não, não é. Quem toma kefir? E quem toma kefir? Apareceu aqui pra mim. Gente, kefir é um probiótico, né? Kefir, ele é kefir do leite. Ou kefir... você tá inoculando probióticos. Aí, em relação a probióticos, cara, isso é uma contradição absurda. Porque vai depender muito do quadro que você tem. E aí, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você tem um super crescimento bacteriano no intestino. Se eu coloco mais bactéria, meu amigo, você vai se arrasar. Agora, como que você percebe se o kefir ou o kombucha vão te fazer bem? Tomando e vendo qual vai ser o sintoma. Se você tá aceitando bem, cara, maravilha. Porque, assim, são bactérias do bem. Então, assim, essas bactérias do bem vão competir por esse meio, vão tentar sobreviver muito mais, vão sinalizar coisas boas do que as bactérias ruins. Então, o kefir, o kombucha, etc., tem que tomar cuidado com a contaminação, tá? Que pode ocorrer. Mas kefir e kombucha são probióticos. São formas de a gente colocar probióticos para dentro, que são micro-organismos bons. Agora, como é que você vai reagir? É bom falar que nessa crise, por exemplo, a pessoa que está tendo distensão e a gente está desconfiando de ter que fazer uma low food map, o probiótico não é indicado nessa fase inicial. Justamente porque ele pode piorar os seus sintomas. Vai ser mais na fase de reinoculação, tá? Para recolonizar a sua microbiota. Ó, tem algum exame para detectar? Gente, exame de intestino, a gente quase não faz uso para detecção. Assim. São coisas específicas que a gente faz. Então, doenças inflamatórias intestinais, tipo Crohn, retocolite ulcerativa, a gente tem diagnóstico. Mas síndrome de intestino irritável, essas coisas são mais pela sintomatologia do paciente. Né, amiga? O supercrescimento bacteriano do intestino delgado até tem exame, tá? Para fazer. Só que, assim, também não é 100%, tá? Só que você identifica pelo gás que produz, tá? No exame, se é hidrogênio ou metano, se você tem realmente um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Porque não é normal você ter muita bactéria no intestino delgado. É aquele teste de expirar. De soprar, né? De expirar, na verdade, é isso mesmo. O que fazer com relação à alimentação? Estou fazendo um tratamento médico com antibiótico. Então, o que você precisa? Você está matando bactérias.
Aí entra o seguinte, né, amiga? A gente agora nos congressos mais recentes está começando a ver se é ideal fazer o antibiótico com o probiótico, e aí com suplementação de probiótico, por exemplo, o Simforte, que vocês conseguem comprar em qualquer lugar, é um dos probióticos que a gente encontra, né, em casas em casas de mundo verde, casas naturais, de alimentos naturais. E aí você poderia fazer esse probiótico, né? Então você tá matando a do intestino, mas você está suplementando probiótico de fora. Só que existem já agora, estão começando alguns estudos, que a gente está vendo que talvez seja melhor esperar um pouco. Porque colocar esses probióticos, fazer depois, colocar junto com o antibiótico, parece que está atrasando na recolonização que a gente deseja, né? Então, quando a gente para de tomar o antibiótico, a gente deseja que haja uma recolonização, né? Então, assim, isso está um pouco contraditório, fazer ou não fazer probiótico junto. Em relação à alimentação, melhor alimentação possível, porque o que você vai ter ali é o que você vai alimentar. Então, se você ainda tem bactérias gram-positivas, que são as bactérias positivas, é bom que você coma muita fruta, muito legume, muita verdura, né? Para alimentar essas bactérias boas que ainda estão sobrevivendo ali no seu intestino. Então, a atenção à alimentação com antibiótico é redobrado. Exatamente. Tem mais pergunta aqui, ó. Vocês falaram que proteínas complexas podem piorar. Quais são os exemplos dessas proteínas? Gente, não é em relação a proteína complexa, não é só em relação... Na verdade, o excesso de proteína, tá, na dieta é prejudicial para a microbiota, porque o excesso de proteína pode contribuir para o crescimento de bactérias que a gente chama de proteobactérias. São bactérias que se alimentam de proteína, tá? Elas metabolizam proteína. E aí você pode causar uma desbiose pelo excesso de proteína. Então, é assim... Claro que o intestino sempre vai preferir fontes proteicas de fácil digestão. É isso que ela está perguntando, eu acho. Que você falou que fácil digestão seria peixe. Peixe, frutos do mar, o whey. Frango até um pouco mais. O whey é fácil digestão, porque se você não tem intolerância à lactose, né? Ou você usa o isolado. Porque ele é de rápida absorção, né? Aminoácidos essenciais, enfim. Agora... Por exemplo, carne, né? Carne vermelha. Já é uma proteína de mais difícil digestão. Ela tá, olha só, o aumento da ingestão de carne vermelha está associado em vários estudos como está associado ao câncer coloretal. E aí eu não tô falando o quê? É causa, e sim associação, tá? Sim. Então a gente tem uma associação de pessoas que consomem carne vermelha. Por quê? Porque a gente tem uma alteração dessa microbiota para uma microbiota maléfica, tá? E aí a alta ingestão de carne vermelha está associado sim a câncer coloretal. Por quê? Por causa daquilo tudo que eu falei para vocês. Existe um desequilíbrio, tá? Então a gente opta por não fazer uso de carne vermelha ou fazer uso de carne vermelha poucas vezes na semana. Mas a gente sempre desencoraja o uso de carne vermelha, tá? Por causa disso, porque a gente já sabe que essas não são as melhores fontes proteicas. É uma proteína de difícil digestão. Aqui, ó. Se eu restringir, por exemplo, lactose por muito tempo, quando eu voltar a ingerir, eu posso ter maior sensibilidade a ela? Não. Porque então, na lactose verdade, se você já tem uma intolerância à lactose, você vai restringir a lactose. Aí quando você voltar, você vai continuar com a intolerância à lactose. Assim, você não vai ter produzido mais ou menos enzima. Mas eu acho que Mas assim, eu acho que ela perguntou em relação também à questão de você restringir e você ter maior sensibilidade. Eu vejo isso com o feijão, por exemplo. Antes, eu não tinha sensibilidade que eu tenho hoje ao feijão. Eu restringi o feijão e hoje em dia eu não consigo realmente reintroduzir. Então, isso pode acontecer com alguns alimentos, tá? Então, assim, o que eu falo? Se você não tem intolerância à lactose... Talvez não seja necessário você... vou tirar a lactose por causa da dieta. Porque eu quero emagrecer, eu vou tirar a lactose da minha vida. Igual as pessoas tiram glúten. Não, você pode sim, tá? Quando você reintroduzir de novo, ter uma sensibilidade maior. Né, amiga? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, eu já fiz essa pergunta para uma professora minha de bioquímica há alguns anos atrás. Que ela é intolerante à lactose e ela era bem especialista nesse assunto, assim. O que ela me explicou? A enzima lactase, a gente produz muito quando a gente é criança, obviamente, porque a gente mama, tá? E aí a gente sabe que quando a gente vai virando adulto, vai diminuindo. Só que a produção dessa enzima, que quebra a lactose, tá? Beleza. Só que
que acontece? Quando a gente vai crescendo, isso vai diminuindo. Em alguns adultos, isso é mais pronunciado. Então, independente se você tirar ou reintroduzir, vai dar no mesmo. Porque, na verdade, o que acontece ali? Se for intolerância à lactose, tá? Se for intolerância à lactose. Isso que eu falei, vai acontecer? Isso aí. Você não vai ter mais produção ou menos produção de enzima. Você vai continuar produzindo aquela quantidade baixa. E aí você não consegue quebrar a lactose. E aí vai chegar no teu intestino íntegro e vai fermentar. Como saber se a quantidade que vai no banheiro não está sendo ruim? Pela textura? Vamos lá, Nath. Isso é uma ótima pergunta. A gente tem uma escala, que é a escala de Bristol, que é a escala do cocô, tá? Não zoem, isso é real. Na escala de Bristol, se não me engano, a gente tem que estar entre 3 e 4. E aí tem a ilustração. Então a gente tem que ter um cocô bem formado, tá? Que saia sem dificuldade. Basicamente isso. Saiu sem dificuldade, está bem formado, tem formação de cocô, forma o cocô, está ideal, tá? Ou seja, não pode ser cocôzinho de cabritinho, aquele cocôzinho assim, é ruim. Muito mole, diarreia, é ruim. Muita dificuldade de sair, tá duro, é ruim, tá? É ruim. E de 1 a 2 vezes no máximo no dia, né, gente? De preferência, um bom intestino, a gente sabe que funciona bem muito, quando ele é um reloginho mesmo. Então, por exemplo, eu vou ao banheiro todo dia de manhã. Acaba meu café da manhã, vou ao banheiro. Acaba meu café da manhã. Isso é todo dia. Então, você tem uma regularidade intestinal. Durante 2 meses, retirar todos os alimentos altos? Não. Eu prefiro... Depende. Depende. Você pode retirar. Tem nutricionista, né? Profissionais que tiram só o que a pessoa relata ter muita sensibilidade. E tem gente que tira tudão para depois reintroduzir. Vai depender do Até porque que você tá não só do profissional, mas também da pessoa, né, amiga? Sim. Tipo, dela porque saber se você relatar não sabe, ou não, né? Exato. Se você não sabe o que te faz mal, a gente vai ter que retirar tudo. Se tudo. você sabe, já facilita um pouco. Vocês falaram aqui pra perdi bastante da live, água gelada ou coisa gelada. Não interfere no funcionamento intestinal, não. Aditivos industrializados são bons? Probióticos industrializados são bons? Gente, depende do probiótico. Tem probiótico. Assim, isso é um pouco complicado, né, amiga? Porque tem probiótico que tem profissional que não gosta de usar. Então, por exemplo, a Pri vive falando que não gosta muito do Sinfor porque tem maltodestrina no veículo, né? Então, assim, depende do profissional. Vai depender da composição também desse probiótico, se é realmente só o probiótico, se eles adicionam outras coisas, aí vai depender da marca, gente. Mas assim, fica meio sem opção mesmo. Você tem que usar o industrializado, tem que usar o manipulado industrializado, porque você vai saber quais cepas tem ali. O kefir, por exemplo, tudo bem, é um probiótico natural, mas você não sabe dizer quais as bactérias que tem ali. Aí já é complicado. Então, se o profissional ele quer fazer um tipo de cepa, né, um tipo de espécie ou várias, e ele quer mandar manipular, vai ter que usar o industrializado. Perfeito, né, amiga? Com certeza. A gente gosta bastante de separar as cepas, né, na hora de prescrever. Então, a gente tem prescrição mais ideal para uma coisa, mais ideal para outra. Cepa para vocês entenderem a espécie da bactéria, mais ou menos isso. Algum alimento contraindicado para o quadro de colite? Gente, colite é uma doença intestinal, tá? Uma doença autoimune intestinal. O que acontece nessa doença? Quando a gente está em crise, a gente não faz uma dieta rica em fibras, justamente por causa disso tudo, porque aumenta a sensibilidade. Então, em crises, a gente retira esses alimentos que são ricos em fibras, porque a gente aumenta a sensibilidade desse intestino, piora a crise, tá? É isso, gente. Eu acho que fechou, senão a gente vai ultrapassar aqui. Foi muito bom, como sempre.